Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Renato Santiago, sou psicólogo e psicoterapeuta e hoje eu resolvi fazer um breve vídeo aqui para vocês a respeito da diferença entre religião e religiosidade e como a psicologia ela trabalha essas questões, ela se posiciona diante dessas duas questões. A princípio, religião. Religião é qualquer confissão religiosa institucionalizada que se baseia em algum dogma, né, em que a comunidade gira em torno de algum dogma. Um dogma é diferente de um símbolo religioso pelo simples fato, vamos dizer assim, o dogma ele é diferente da Bíblia. A palavra de Deus, o que as pessoas dizem como palavra de Deus, geralmente é uma interpretação acerca de uns escritos. Os escritos, eles são simbólicos. O que significa isso? O símbolo, ele é sempre aquela imagem que joga a pessoa no mistério. O dogma, ele é aquela interpretação acerca daquela imagem. Então, toda religião necessariamente tem que ter um pastor, um coordenador, que vai ser aquele que vai estabelecer a mediação entre o fiel e o crente, né? E a dimensão transcendente desse próprio crente. Né, desse próprio fiel. Isso é religião, tá? Ela é sempre institucionalizada e social. A religiosidade, pessoal, é uma experiência psicológica de contato luminoso e transformador com as imagens do inconsciente coletivo. A princípio, no livro Psicologia e Religião, o Jung vai dizer que toda religião, né, todo processo religioso, todo impulso que o ser humano tem em direção ao aspecto transcendente de si, necessariamente ele perpassa uma consideração cuidadosa com as imagens do nosso inconsciente e uma pistes e uma lealdade com a experiência com essas imagens, né? Então, o Jung vai dizer que todos os símbolos que estruturam todas as religiões, em algum momento da história, eles foram símbolos da interioridade humana, eles foram imagens do inconsciente coletivo. Né? Antes de serem institucionalizados, antes de serem imagens coletivas e sociais, né? Ele foi uma experiência de vida, ele foi uma experiência em contato que a pessoa teve com essa dimensão inconsciente. Mas vocês podem se perguntar, mas assim, quando eu sonho, eu entro em contato com o meu inconsciente. Não necessariamente isso é religioso. Obviamente, não necessariamente isso é religioso. Por isso que existe uma certa diferença entre as imagens, algumas imagens e outras. Né? E o Jung ele vai estabelecer a diferença entre arquétipo e símbolo. O símbolo necessariamente ele é arquetípico, mas não necessariamente o arquétipo ele é simbólico, ele é um símbolo. Né? O que é um símbolo? Além de ser essa imagem que joga a pessoa, que não responde, ela não explica, ela tem vários significados. Né? O símbolo ele não é explicável. Né? Ele tem vários significados, porque ele abre, ele joga a pessoa na dimensão do mistério. O arquétipo ele é uma imagem universal. O que é uma imagem universal? É um tipo de experiência que se repete em todos os tempos e lugares. Como a gente pode ver a experiência da árvore, né? O símbolo, o arquétipo da árvore da vida, que a gente vai ver na yoga, Kundalini, como aquela imagem da coluna vertebral como uma árvore, e a serpente que sobe, como manifestação da energia, que sobe essa árvore, ativando os chakras. Né? Nós temos o mito, o tema da árvore no cristianismo, no paraíso, na árvore do centro do paraíso, que jazia ali uma serpente enrolada também, representando o conhecimento do bem e do mal. Né? E a árvore representando o aspecto feminino da criação. A gente vai ver a árvore também na mitologia nórdica, como a árvore do mundo, Yggdrasil, né? A árvore universal, aquela que está no centro do paraíso para eles, que era considerado Midgard. Né? Ao redor dessa árvore, a serpente não estava enrolada na árvore, mas ela circundava um rio.
né, trazendo a ideia de círculo. A ideia de círculo é a ideia de eternidade, porque o círculo não tem começo nem fim, né, um tempo eterno. Então, vocês percebem que existe uma grande diferença entre religião e religiosidade, porque a religião ela lida com essas imagens coletivas. A religiosidade não. Ela lida com os símbolos naturais, né? Os símbolos naturais envolvem esses arquétipos universais que estão em todas as religiões e ao mesmo tempo não estão em nenhuma delas. Nessa dimensão nós nos inserimos na experiência contemporânea de religiosidade, que é necessariamente individual e singular, né? Ela é necessariamente individual e singular porque cada um vai conceber a experiência religiosa de uma forma. Porque na medida em que nós dizemos que todas essas imagens que nos chegam através da religião, a imagem de Cristo, a imagem de Maria, no princípio elas foram uma experiência pessoal com essas imagens, como se a gente for pegar na Bíblia os apóstolos, por exemplo, antes de que a Bíblia fosse escrita, não existia nenhum escrito. Então eles foram os primeiros escritores. Então eles tiveram a primeira experiência autêntica com o símbolo de Cristo, com Cristo como um símbolo, né? Quer dizer, essa experiência tocou cada um deles de uma forma que cada um teve uma visão do que foi a vida cristã, né? Então, hoje em dia, nós retornamos àquilo que aconteceu lá atrás. E por isso a palavra religiosidade envolve um religare, né? É eu religar, entrar em contato novamente com aquela experiência primordial, e por isso arquetípica, de contato com a imediatez do sagrado, né? O sagrado que é algo que eu não controlo, que é imediato, que me arrasta, mas que ao mesmo tempo me lança no mistério, né? Isso é uma experiência religiosa, tá? Para você ser uma pessoa religiosa, você não tem que ter uma confissão, você não tem que aderir a um credo, né? Para que você consiga entrar em contato, ter lealdade com suas experiências de significado, de sentido para a vida, não necessariamente você tem que partir de um credo religioso, partir de uma religião institucionalizada. Foi isso que foi a mensagem, ou a ideia que circundou todo o trabalho desses autores, como Jung, como Rudolf Otto, como Joseph Campbell, como Mircea Eliade, ou até a gente pode pegar alguns santos que a gente atribui o credo católico, mas que eles cindiram com a Igreja Católica, como Hildegard von Bingen, né? Ou tiveram uma experiência do sagrado que transgrediram a manifestação que a Igreja considerava como sagrado, como por exemplo São João da Cruz, né? Então se a gente for pegar na história, aí tem vários nomes que encontraram a sua fé justamente por negar um credo, que era aquilo que impedia a experiência imediata do sagrado de acontecer, ok? Você não controla acreditar ou não em algo, né? Por isso que a experiência da fé tem muito mais a ver com uma harmonia que eu tenho com relação à minha interioridade, uma honestidade para aquilo que eu acredito ou não acredito, para aquilo que eu experiencio ou não experiencio, para aquelas imagens que me suscitam algo ou para aquelas imagens que não me suscitam nada, né? E o processo religioso não tem muito a ver somente com êxtase, a dimensão de êxtases, né? Como colocou uma teóloga chamada Karen Armstrong no livro dela Em Defesa de Deus. Ela coloca que o êxtase ele é uma coisa que possui. Então a ideia que ela tem de êxtase é a mesma ideia que o Jung tem de possessão, tá? Mas, embora no processo religioso envolve nós sermos carregados pelas imagens, mas ao mesmo tempo envolve nós imprimirmos sobre essa imagem um trabalho psicológico, um trabalho que sempre é pessoal, por isso psicológico, né? Então a Karen Armstrong vai colocar também que a experiência religiosa nos introduz numa dimensão de esvaziamento, né? Ela vai dizer que o cristianismo introduz o sacrifício não como algo físico, né? Uma impressão de uma dor física, mas como algo existencial, algo pessoal, algo individual.
Então o sacrifício ele é muito mais está muito mais relacionado às nossas experiências, aquilo que nós temos que abrir mão em nome de algo maior, né, do que propriamente uma autoimposição externa de um sacrifício, né? Como se eu tivesse que dar dinheiro para uma instituição, me sacrificar, abandonar bens em benefício de algo que o outro vai fazer por mim. Não. O que a Karen Armstrong vai colocar é que esse processo chamado kenosis é um processo de autoesvaziamento. Então, na medida em que eu amo o outro, em que eu me entrego para o outro, eu estou cheio de mim, eu estou cheio de maná, eu estou cheio de Shekinah, né? Eu estou impregnado de Deus. Né? Então, isso é a experiência da fé. Então, um abraço para todos vocês. Espero que vocês curtam e compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Tá? Então, até o próximo encontro e um abraço para todos vocês. Até lá!